E fala galera, beleza? Seguinte, cá estamos nós mais uma vez com mais um vídeo. Graças a Deus terminando aqueles desafios todos e estamos voltando com os vídeos, beleza? E dessa vez eu vou dar continuidade àquele projeto que a gente estava fazendo de um jogo de tiro em primeira pessoa, beleza? Aí seguinte, cá estamos onde a gente parou no vídeo anterior, certo? Que tipo, ele tá atirando, só que tem alguns pequenos detalhes, certo? Deixa eu só compilar aqui. Mas, tipo, os pequenos detalhes é que, tipo, o jogador final, ele não tá vendo pra onde é que ele tá atirando, certo? Então a gente vai solucionar isso, né? Na verdade, ele nem sabe se ele tá atirando de fato. Aí, pra resolver isso, vamos fazer com que ele veja se ele está atirando, beleza? Então vamos fazer isso como adicionando áudio, exatamente. Meio que contraditório isso, mas beleza. Enfim, vamos fazer a primeira parte de ouvir o que está sendo feito no jogo, certo? Não no sentido visual ainda, certo? E existem várias maneiras de a gente conseguir um som. Uma delas é a gente encontrar um som que seria um ASCII já feito por alguém, certo? E no caso, um site muito bom para você obter sons para ASCII é esse FreeSound. Lembrando que normalmente ele vai ser em inglês, então você vai precisar procurar aqui por Gunfire. Só que no caso, a gente não vai usar esses sons prontos, a gente vai fazer um som próprio. Aí como é que a gente pode fazer um som próprio? A gente pode usar nosso microfone juntamente com uma mesa de som. Ou se a gente não tiver uma mesa de som com efeitos, a gente pode criar um próprio som no programa chamado Reaper, beleza? E eu vou misturar as duas coisas. Vou misturar minha mesa com o Reaper. Aí, qual o som que a gente pode usar? A gente pode usar um pium. Certamente meus amigos vão me zoar depois, porque inclusive eles já me mandaram esse vídeo aqui, ó. O cara dublou a porta. Enfim, o cara acabou dublando a porta com um som sem efeito nenhum. Mas no caso a gente vai fazer esse pium, só que com algum efeito, certo? Pra não ficar tão estranho. Ou a gente pode também usar um pum, mas aí dá um pouco mais de trabalho para fazer efeito. Mas eu vou fazer a parte mais simples, certo? Pronto, com o Reaper aberto aqui, a gente vai clicar com o botão direito aqui, adicionar uma nova track ou uma nova pista de áudio, certo? E a gente vai colocar aqui pronto, perdão, o Reaper tem disso de quando você ativa, ele automaticamente pega sua caixa de som para devolver o áudio que está sendo reproduzido, só que isso vai dar uma microfonia grande aqui, certo? Então, antes de mais nada, eu vou silenciar aqui o áudio para não sair para vocês, certo? Mas no caso você vai clicar nesse botão aqui de Record Arm. Pronto, eu cliquei aqui, pode ver que ele agora já mostra meu microfone funcionando. Caso não esteja funcionando, você pode clicar com o botão direito aqui e botar no Record Input Audio. Ele vai aparecer aqui os dispositivos. Caso não apareça seu dispositivo ainda, você pode clicar aqui em Options, preferências, eu falei Ctrl ponto, mas é Ctrl P na verdade. Aí vai abrir aqui, vai subir até Device, Audio Devices, e aqui você vai mapear qual é a sua mesa de áudio, certo? Aí no meu caso já está configurado aqui, eu não vou mexer, certo? Para não bagunçar. Aí pode ver que quando eu for falando ele vai aparecendo ali. Aí para começar a gravar a gente vai apertar nesse record aqui. Aí ele já está gravando, beleza? Vamos fazer o áudio, certo? Eu vou botar aqui para gravar e vou fazer o efeito. O áudio, enfim, vocês entenderam, certo? Vou clicar aqui. Vamos botar para ouvir, que eu acho que ficou muito horrível, mas beleza, a gente pode ou refazer ou ajustar na edição. No caso eu vou só ajustar na edição para não perder tanto tempo gravando
o áudio, porque tipo, esse áudio é só um exemplo para vocês gravarem seus próprios áudios e também para vocês usarem o áudio dentro dos jogos. É basicamente isso. Vamos botar aqui para ouvir o play aqui. Ficou legal, certo? Só que perceba que ele tá muito artificial. Tipo, assim, artificial no sentido de que, tipo, dá pra perceber que você fez com a boca. Então, a gente pode clicar com o botão direito aqui, ou vir aqui no FX, certo? E procurar por algum efeito. No caso, é um efeito que eu gosto de usar aqui, é o Chorus. Deixa eu só encontrar ele aqui e mostro pra você. Se não me engano é esse aqui, é Delay with Chorus. Aí ele vai adicionar um certo delay no áudio, que eu poderia ter adicionado na minha mesa, mas acabei esquecendo de adicionar, beleza? Mas eu vou usar esse efeito aqui, certo? E vou adicionar também outro efeito aqui no Add, e esse outro efeito vai ser o pitch. Deixa eu só encontrar também e já mostro pra vocês. Pronto, aqui é esse Repeat Cocos, certo? Eu vou adicionar os dois. E pra a gente fazer um efeito melhor, mais profissional, eu costumo tipo botar meio que isso aqui em loop. Pra botar em loop, você seleciona a faixa de áudio e coloca aqui pra repetir. E aí você vai ajustando. Só que tipo, vai dar uma dor de cabeça, certo? No início. Deixa eu só aumentar aqui o tempo de delay. Vai dar uma dor de cabeça no início, mas é assim mesmo. Você vai escutando com fone e vai repetindo até você conseguir chegar à perfeição. Aí você ativa aqui o efeito e vai ajustando aqui conforme o desejado, certo? Eu vou fazer aqui as edições para o vídeo não ficar muito grande e vou mostrar, tipo, deixa eu mostrar logo como tá, certo? E eu depois vou mostrar como ficou, certo? Para o vídeo não ficar muito grande. Pronto, fiz alguns ajustes aqui, no caso no pitch, beleza? E perceba como estava antes e como está agora. Tipo, mudou pouca coisa, mas já dá pra sentir uma certa diferença. No sentido que, tipo, não parece mais tão feito na boca, certo? Já parece um negócio mais profissional. Tipo, eu poderia demorar um pouquinho mais ajustando aqui pra tentar tirar esse artificial, certo? Mas acho que já tá bom. Aí, tipo, não vou explicar tanto, mas basicamente o conceito é tipo, quanto mais pra direita nesse aqui, mais agudo ele vai ficar, ó. Deixa eu só botar em loop. Tá percebendo? Só que aqui já tá bom. E esse aqui quanto mais pra... Na verdade, a maioria é quanto mais pra direita, mais... Deixa eu tirar aqui. Quanto mais para a direita, mais agudo vai ficar na maioria dos casos, mas tem um ou outro que se você mexer, que no caso é esse aqui, se você mexer mais para a esquerda ele fica mais agudo. Tem uns que é o inverso, certo? Mas na maioria, quanto mais para a direita, mais agudo fica. E quanto mais para a esquerda, mais grave fica. Aí eu fiz umas atenuações aqui para dar esse, sabe, tipo esse seco, e o pitch para deixar um pouquinho mais o pitch não, o que tudo basicamente é o pitch, certo? Mas eu meio que mexi no agudo para deixar mais agudo e no início do grave para deixar mais grave. Que aí dá um efeito que realmente está sendo feito um disparo. Só que eu mexi nesse último. Perceba que ficou muito grave agora. Porque eu mexi nesse último pra falar pra vocês. Ainda tá. Na verdade foi esse.
perceba que tem aqui, sabe? Acho que aqui tá bom. Beleza. Aí outra forma que eu poderia fazer para melhorar isso seria usando também um equalizador, só que aí demandaria de mais tempo, certo? Se vocês quiserem, podem adicionar aqui também um equalizador. Aí eu vou mexer aqui no delay, certo? E já volto. Pronto, fiz outro ajuste aqui agora no delay, certo? E fiz alguns ajustes no pitch também, certo? Aí o pitch ficou assim e o delay ficou dessa maneira. Eu basicamente só fiz puxar um pouquinho o delay para trás, certo? Que aí não ficou meio que um eco, ele ficou meio que como se fosse meio que para completar o áudio que a gente já tem, certo? Aí no caso, se eu reproduzir agora, perceba como é que ele fica. Ficou bem melhor do que não parece nem ter sido feito na boca, certo? Aí eu vou até tirar aqui para vocês verem a diferença, certo? Aí no caso eu posso até melhorar isso, porque perceba que ele faz e já para, tipo, ele para na hora. Então eu posso, segurando o Alt, ele vai aparecer essa mãozinha aqui e puxar um pouquinho, que aí ele vai dar uma puxada no final, certo? E aí, deixa eu só aumentar aqui o tempo de vida. E eu posso dar o play agora e a gente vai perceber que ele ficou um pouquinho melhorado. Só que ele puxa. Só que, peraí. Tem que segurar primeiro o shift e puxar um pouquinho agora sim. Agora sim. Porque ele tá dando eco nesse primeiro aqui, nesse primeiro frame também. Então eu posso reduzir aqui. Vamos ver como é que fica agora. Melhorou. Eu posso até botar 35 talvez. Que aí fica um áudio. Beleza. Acho que ficou legal esse áudio, certo? Aí a gente vai, como já está com a seleção feita aqui, a gente pode vir aqui em File, Render, e aí ele vai perguntar o que é que a gente quer renderizar, certo? No caso, eu quero renderizar todo o projeto, ou poderia vir aqui, caso tenha mais de uma faixa, eu poderia renderizar aqui com base nas regiões, que aí no caso eu teria que clicar com o botão direito aqui e criar uma região para cada seleção, certo? Mas enfim, como só tem esse áudio, eu vou botar para renderizar todo o projeto. E como está selecionado, ele vai renderizar só essa parte selecionada. Beleza? Aí eu vou botar aqui som disparo. Render file. Aí ele vai abrir essa outra janelinha, já dizendo que está feito. A gente pode botar open folder. E ele vai abrir aqui a pasta onde está o nosso som disparo. Aí a gente pode copiar e voltar para nossa Unity, vim aqui na pasta Assets, criar uma pasta chamada de áudio ou sounds, vocês que sabem. Vou botar de áudio. Normalmente eu costumo botar áudio, SFX de Sound Effects, e jogar o áudio aqui. Eu não copiei. Beleza. A gente jogou aqui. Se a gente executar, pode ver que executar aqui. A gente pode ver. O início ficou meio travado, eu achei, mas vou deixar assim mesmo, beleza? Até porque o vídeo já se estendeu 16 minutos, eu ainda vou fazer edição para tentar reduzir um pouquinho mais, mas eu não queria que o
vídeo ficasse tão longo assim, beleza? Mas enfim, a gente vai aqui na pasta scripts, que a gente já fez o script da arma, certo? E a gente vai botar para executar o áudio. Só que perceba que a gente só fez declarar aqui o som do tiro, a gente não criou, não fez a associação nenhuma a essa variável aqui. Então a gente vai ter que voltar para o código, ou para o código não, para a Onyx, e vai aqui na arma tutorial, a gente vai ter que colocar uma saída de som, como se fosse uma caixa de som, vamos dizer assim. E para isso a gente pode clicar com o botão direito e em áudio, Audio Source, ele vai criar uma caixinha de som junto da arma, no caso dentro do objeto da arma. Então eu posso chamar aqui som disparo. No caso, eu posso arrastar para frente da arma, para o áudio sair exatamente na frente da arma. Eu vou desmarcar essa opção aqui. Aí vocês vão clicar aqui em Audio Resource e vai selecionar aqui o áudio que a gente importou, certo? Ele pergunta aqui alguns efeitos que a gente pode botar. A gente poderia até fazer o pitch por aqui, certo? Mas como a gente já preparou o áudio todinho no Reaper, não tem necessidade tão grande de a gente mexer aqui. E a gente pode também botar para ele fazer um plane espacial, que aí o som vai sair no ambiente 3D. Só que como a arma é do próprio personagem, não vai fazer tanta diferença. Mas eu vou botar aqui em 8, certo? E aí meio que tá feito, só que sim, só que a gente tem que marcar essa opção aqui, para ele não reproduzir assim que o objeto acordar, certo? Assim que ele entrar em cena. Enfim, aí voltando minha câmera aqui, vamos para o código. A gente já definiu lá o outsourcing. Aí no caso a gente tem que pegar esse nome aqui, certo? Voltar pro código e ele vai ser a referência para a gente usar aqui com som tiro. A gente vai chamar transform.find e a gente vai chamar isso aqui. Percebe que ele está reclamando, a gente pode fazer assim. E aí ele vai parar de reclamar, ou não. Na verdade vai continuar reclamando, porque isso aqui na verdade ele é só um transform. No caso a gente vai ter que botar o get component outsource. Pronto, agora sim. Prontinho. O código ele vai pesquisar pelo... Só que eu botei outsource, não som disparo. Porque tem que ser o nome desse bicho aqui, não sei porque quando eu copiei ele copiou outsource. Eu vou copiar aqui de novo, que não copiou, certo? Aí vou pegar esse nome e jogar aqui. Aí no caso o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para quando o jogo iniciar, ele pegar essa variável som de tiro que a gente tinha feito na outra aula e associando essa variável para ele encontrar o transform som disparo e pegar o componente outsource, beleza? Basicamente isso. Aí para executar quando a gente disparar, a gente vai simplesmente botar dentro dessa lógica que a gente já tinha feito na aula anterior. Eu posso botar até no primeiro plano aqui, para assim que ele iniciar, botar para ele chamar som tiro.play. Basicamente isso. No código, basicamente a gente só vai instanciar qual é a caixa de som que a gente vai usar e dizer para ele dar o play no áudio que está atrelado a essa caixa de som, certo? E tipo, esse play no áudio ele vai ser quando o botão esquerdo for pressionado. É basicamente isso que vai ser o código, certo? Eu vou dar o play aqui
E quando a gente der o disparo, ele está disparando. Só que perceba, pode ser que ele esteja um pouquinho alto, certo? Se ele tiver um pouquinho alto, a gente pode reduzir aqui. Normalmente eu boto 0.2, porque tipo, o Sonounic, quando você importa um arquivo, ele é muito alto. Aí eu vou dar o play aqui para ver como é que ficou agora, certo? Se bem que na vida real eu acredito que o som de disparo de arma seja bem alto mesmo, mas no jogo deve incomodar um pium bem alto. Então acho que melhorou, mas eu acho que ainda reduziria para 0.75. Talvez seja menos alto. Beleza. Aí o Onix tem esse pequeno detalhe aqui que a gente pode ajustar depois em outro vídeo, certo? Que tipo, a pessoa pode na verdade não só o Unity, tipo, qualquer engine ela vai fazer isso, porque tipo, ela está executando o jogo a 60 FPS por segundo e a gente botou para quando apertar o gatilho ela disparar sem nenhuma restrição de ver quanto tempo ele está disparando, mas isso fica para outro vídeo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, certo? Eu espero que que vocês tenham gostado. Mais pra frente eu trago outro vídeo nessa série, certo? E enquanto isso vai ter outros vídeos rodando também. E é isso, galera. Até a próxima, valeu. E meus aplicativos estão na descrição. As promoções estão no Discord. Eu estou até ajeitando o boot para ele disparar para vocês as promoções, tanto de produtos na Kabum e no Mercado Livre e na Samsung automaticamente. E também estou tentando fazer com que alerte também jogos da Epic e jogos da Steam também, para eles serem divulgados lá no Discord também. Só que tipo, a Steam e a Epic não vou ganhar nada com isso, certo? Vai ser de bom grado meu. Então, mas enfim, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu e fui! É nóis!